Boa noite a todos, queridos irmãos, companheiros de caminhada. Neste momento, que as bênçãos de Deus possam nos envolver e que possamos verdadeiramente estarmos conectados com o Pai para que possamos receber as bênçãos de cada dia. Hoje, meus amigos, como não poderia deixar de ser, eu venho vos falar de um companheiro, um irmão de caminhada na Embarcação Brasil, que é o nosso herói Tiradentes. Eu os convido a fazer comigo uma viagem rumo a Minas Gerais, onde ali nascia um garoto humilde, de descendência pobre, e logo perdera seus pais e fora criada por um tio. Tio este que era um dentista prático, e logo o Tiradentes, então, se iniciando também na profissão de dentista. Mas como era um garoto inteligente, muito brincalhão, muito esforçado e tagarela, ele logo gostaria muito de viajar, de conhecer novas pessoas. E assim, então, ele com aquela personalidade contagiante que era só dele, assim, então, gostava de conversar, de brincar, e logo montou uma companhia de mulas, onde ele viajava muito. E assim ele logo começou a fazer as suas viagens para a Bahia, para o Rio de Janeiro, e começou a conhecer muitas pessoas. E numa dessas de suas viagens, ele então indo para a Bahia, ao passar em determinada fazenda, ele ao longe avista um feitor com um escravo amarrado em um tronco, e o feitor batia demasiadamente naquele jovem, e Tiradentes sabia que aquele jovem já era livre e que ele não precisava mais estar ali apanhando daquela maneira. Tiradentes então perdeu a paciência, desceu da sua mula, tomou o chicote do braço do feitor e deu com esse chicote no feitor. Bateu bastante no feitor. Assim sendo, Tiradentes é preso. Se não fosse um amigo que ele tinha, o senhor Rolim, ele teria ficado muito tempo preso. Mas o senhor Rolim interferiu e não deixou que ele ficasse preso por muito tempo. Quando ele saiu, então, ele, desgostoso por perder as suas tropas, porque ele perdeu sua tropa com toda a sua mercadoria, e muito revoltado porque naquela época teria que se pagar imposto de tudo, tinha que pagar impostos para sair, impostos para chegar, e Tiradentes ficara muito revoltado. Assim, ele perdendo a sua tropa, ele entra então para a Companhia dos Dragões de Minas, que era uma companhia de, mais ou menos, ele ia fazer um papel de militar, e chegando então até o posto de alferes, que era como se fosse um tenente, dizendo hoje. E assim então Tiradentes prossegue na sua caminhada. Ele é um alfere, mas uma pessoa muito solicitada, muito amigo dos seus companheiros, e assim por onde ele passa, ele faz grandes amizades.
Ele tinha uma habilidade muito grande de cuidar das pessoas. Inclusive, nessa época que ele fica preso pela, pela, pelo árduo do escravo, ele conhece uma senhora que tinha uma ferida muito grande na perna. Então, ele a ajuda, cuida dela, e assim ela se torna uma grande amiga dele. Ele tinha essa habilidade de cuidar das pessoas que estavam ali próximo dele. E então, ele como um militar, vamos dizer assim, um alfere, né? Um comandante, ele então, nas suas viagens de idas e vindas para o Rio, né? Paraty, para Ribeirão Preto, para Bahia, então ele encontra na Bahia uns amigos, faz amigos ali, na verdade, com uma pessoa que seria um grande homem ali na cultura, e ele então faz amizades com aquele moço, e assim acontece um levante, porque esse homem que ele encontra, ele é um maçônico. E aquela maçonaria que estava iniciando ali naquele local, na Bahia, eles então ali nasce um levante, que seria o encontro do senhor Rolim, aquele que tirara Tiradentes da prisão, Tiradentes, e José Alves de Maciel, que era o amigo maçônico. Assim sendo, o José Alves de Maciel vem de Portugal, trazendo alguns jovens que lá são estudantes e que lutam pela colônia que é aqui no Brasil. Aqueles jovens, então, estando em companhia de José Alves de Maciel, chega ali então um recado que a fazenda do seu pai fora invadida. Eles então, que já eram da turma de revoltosos que tinham vindo de Portugal, não gostaram do que ouviram, e assim formaram então um triângulo, que era Rolim, o Tiradentes e José Alves de Maciel, marcando então um encontro. E com aqueles jovens, eles então fazem ali uma reunião e vão traçar um plano para que possa libertar o Brasil de tantas coisas ruins. Eles queriam que não pagasse mais imposto, queria terra para todos, queria liberdade para as pessoas. E assim começa a revolta. Todos com aquelas ideias para melhorar o país. E como nada fica às escondidas, logo cartas anônimas começam a rolar, dizendo que cabeças vão ser cortadas. Cabeças essas vão ser cortadas que estavam de marcação com o triângulo, que era, né, o Rolim, o Tiradentes e o José Alves de Maciel. E assim as prisões começam. E como a corda sempre rebenta do lado mais fraco, prendem primeiro o Tiradentes. E assim vão prendendo uns e outros, até que prendem 11 pessoas. São 11 companheiros de Tiradentes que vão todos para a prisão. E assim
todos ficando presos, chega o dia 21 de abril de 1792, onde todos são avisados que naquele dia seria o grande dia. Assim, se vêem chegar os barcos da Ilha das Cobras, trazendo os 10 companheiros de Tiradentes, porque ele estava preso em um calabouço. E trazem Tiradentes, então, raspa-lhe a cabeça, corta-lhe as barbas e leva-o rumo à guilhotina. Passa-se então pelas ruas da cidade, ruelas estreitas no Rio de Janeiro, onde multidões ali estavam olhando aquela cena triste. E quando Tiradentes passa em frente à cadeia de Lampadosa, ele avista a Eugênia, sua companheira, com o teu filho, João. E assim, ele muito triste, quer falar. Gostaria de dizer alguma coisa para a multidão, mas lhe é impedido. Ele segue então a caminhada, subindo enfim para a guilhotina, subindo 24 degraus. E ali então, ele olha e nada mais pode fazer. Então, ele é enforcado. Ele é enforcado e naquele instante, não só Tiradentes morria, mas grande parte daquela multidão morria junto com Tiradentes. Mas eu quero dizer que enquanto houver alguém distribuindo amor nesse Brasil, nessa pátria do Evangelho, coração do mundo, alguém capaz de dar 10 vidas, se 10 vidas tivesse, vai ser sempre lembrado, coroado e não pode ser esquecido. Tiradentes lutando por libertar o país. E hoje nós vemos o país assoberbado de impostos e a grande maioria sermos enforcados por aqueles trabalhadores que não trabalham e que fazem a diferença nas vidas de cada um de nós brasileiros. Um poema psicografado por Chico Xavier, através de Tomás Antônio Gonzaga. E pensar, meu amigo, que sua vida foi ceifada de forma covarde, violenta e vil, crendo que poderia ser uma grande nação este Brasil. E pensar, meu amigo,
que séculos depois, Dona Maria I esmolaria aos pés da estátua de Aleijadinho. Fez da sua figura em Isaías, no óbolo da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. E pensar, meu amigo querido, que seu companheiro Salvador Gugel, no corpo de Juscelino Kubitschek, ergueria Brasília, sonho inconfidente, e morreria assassinado. E pensar que queríamos igualdade, liberdade, usando o poder com inteligência e bondade, para um povo feito massa de manobra, que se divide e fraciona por bandeiras idiotas e aleatórias. E pensar que depois de tudo, estamos hoje sobre o jogo da corte dos corruptos e corruptores, que cobram a metade do bruto que conseguimos ganhar do que trabalhamos. E pensar que se instalou uma guerra civil neste país e ela não acontece à mercê dos ideais, onde 60 mil almas são recambiadas de forma violenta à pátria espiritual. E pensar, meu amigo, que a ganância dos falsos trabalhadores, que nunca trabalharam, escravizou o povo com gargalheiras e correntes, piores que a escravatura, e mandam e desmandam no ouro, tirado do sangue de uma nação. E pensar que aqueles que apoderam do poder acham que pode comprar, manipular e submeter a consciência nacional. Boa noite a todos e que as bênçãos de Deus nos envolvam e que jamais nos esqueçamos que o Tiradentes é um herói em nossas vidas e jamais esquecer essa data tão importante que marcou época em 1792 até hoje e certamente será eternamente. Obrigado.